Expresso Tiradentes, um corredor exclusivo de transporte coletivo que liga o Parque Dom Pedro à cidade de Tiradentes e que está sendo implementado pela São Paulo Transportes, com uma extensão total de 31 km e 800 metros. O Expresso Tiradentes trará benefícios para cerca de 1,5 milhão de habitantes, de 16 distritos da cidade, especialmente das áreas mais distantes da região leste, que serão integrados aos sistemas de transportes já existentes na cidade de São Paulo, como o metrô, a CPTM, os terminais de ônibus Dom Pedro II e Tiradentes e o corredor viário intermunicipal metropolitano em São Mateus. O projeto foi dividido em 5 trechos, a serem implantados por etapas. A primeira etapa do projeto compreende a construção dos trechos 1 e 2, projetados pelo arquiteto Rui Otaki, com a construção sob a responsabilidade do consórcio Queiroz Galvão Andrade Gutierrez, e que iremos apresentar a seguir. O trecho 1 se estende pela Avenida do Estado, da Estação de Transferência Mercado Municipal até o Córrego Moinho Velho e tem 5,8 km de extensão com 6 estações. O projeto consiste numa eficiente linha alternativa de escoamento de tráfego da região leste, distribuindo a elevada demanda da região e reduzindo o volume de ônibus em circulação em todos os corredores da Zona Leste na área central de São Paulo. O Expresso será operado por vários tipos de veículos, como, por exemplo, os articulados e híbridos, que transportam mais passageiros por viagem. O trecho 2 percorre a Rua das Juntas Provisórias, da Avenida do Estado até o terminal Sacomã, situado na Praça Altemar Dutra. Este trecho tem 2,2 km de extensão e 3 estações. O empreendimento compreende 5 tipos de obras distintas: via em nível, via elevada, estações em nível, estações elevadas e terminais. O trecho em nível fica entre a Estação de Transferência Mercado Municipal e a subida do elevado na Praça Alberto Leon. Para que fosse executada a via nesse trecho, foi necessário reforçar as estruturas de sustentação, fundações e as vigas protendidas, do tampão sobre o rio Tamanduateí. O trecho elevado desenvolve-se ao longo da Avenida do Estado e a Rua das Juntas Provisórias, da Praça Alberto Leon até atingir o terminal Sacomã, na Praça Altemar Dutra. O sistema construtivo deste trecho consiste na execução das fundações, pilares e vigas travessas para sustentar a via elevada. A via foi concebida utilizando-se vigas metálicas, placas pré-moldadas e pavimento incorporado às placas. As estações em nível são compostas de rampas de acesso, passarela, mezanino e plataformas de embarque e desembarque. A passarela e o mezanino foram construídos em estrutura mista, estrutura metálica com laje de concreto armado. O acesso à plataforma será realizado através de escadas fixas e rolantes. As estações elevadas são compostas de rampa de acesso, passarela, mezanino e plataforma de embarque e desembarque que está situada sobre o mezanino na via elevada. A passarela e o mezanino foram construídos em estrutura mista, estrutura metálica com laje de concreto armado. A estrutura do mezanino está pendurada na estrutura metálica da via. O acesso à plataforma será realizado através de escadas fixas e rolantes. Foram realizados 2 terminais no Expresso Tiradentes: a Estação de Transferência Mercado Municipal e o terminal Sacomã. A Estação de Transferência Mercado Municipal possui 2 grandes plataformas para embarque e desembarque no nível das vias em concreto armado, cobertas por uma estrutura espacial tubular apoiada sobre pilares circulares. Esta estrutura tem fechamento lateral em chapa metálica perfurada. O terminal também conta com um grande mezanino em estrutura mista. Este terminal está interligado com o terminal de ônibus Parque Dom Pedro II através de uma passarela metálica e rampas de acesso. O terminal Sacomã apresenta-se em 3 níveis: térreo, mezanino
e a plataforma do VLP. No piso térreo ficam as cabines de controle, as plataformas para embarque e desembarque, o prédio administrativo, a subestação, as rampas de acesso às passarelas e as escadas fixas e rolantes. No mezanino, uma estrutura em concreto armado atirantada de 2.300 metros quadrados, ficam as bilheterias, o balcão de informações, a área administrativa, as catracas, as salas de controle operacional e de segurança, os sanitários e vestiários, o saguão para embarque e desembarque e as escadas fixas, rolantes e elevadores. A plataforma do VLP é uma estrutura em concreto armado e protendido com 4.200 metros quadrados, onde se localiza a plataforma para embarque e desembarque. Outro aspecto interessante são os amplos vãos com quantidade reduzida de pilares no nível térreo, visando facilitar as manobras dos ônibus. Essa solução estrutural demandou uma robusta estrutura em concreto protendido, diferentemente das construções convencionais. O terminal Sacomã foi executado de cima para baixo, ou seja, primeiro foi executado a laje da plataforma do VLP e posteriormente o mezanino, que está parcialmente sustentado pela estrutura do VLP através de tirantes. O grande desafio deste projeto foi, sem dúvida, a dificuldade construtiva no meio urbano. As condições que a região apresenta, principalmente por se localizar no centro da cidade, com uma extensão de 8 quilômetros, acarretaram dificuldades que acabaram por nortear a metodologia construtiva. Várias questões foram motivos de entraves construtivos, como, por exemplo, as desapropriações. Todas as estações tiveram as rampas de acesso localizadas em terrenos de propriedade privada que tiveram de ser desapropriadas. O processo demandou um tempo significativo e norteou de forma substancial o planejamento da obra. Outra interferência importante foram as redes da Eletropaulo. Como o traçado do projeto passa por vias densamente ocupadas por redes elétricas aéreas, os remanejamentos de postes e cabos foram frequentes, inclusive com presença de redes de alta tensão. Muitas das áreas a serem ocupadas necessitaram de podas, transplantes e compensações de árvores. O caso de maior impacto ocorreu na área do terminal Sacomã, na antiga Praça Altemar Dutra, que demandou reposição e composição ambiental para outras regiões, como, por exemplo, a Praça Monte Azul Paulista, que foi toda reconstruída. Houve muitos pontos de interferência com a rede de drenagem existente, que precisaram ser remanejadas. Ao longo da Rua das Juntas Provisórias, havia uma rede coletora antiga que apresentava risco de vazamentos e de movimentação de terra. Isto exigiu que a fundação fosse executada com camisa metálica, para não causar nenhum recalque no terreno ou dano à tubulação. Durante a execução da via elevada, a Avenida do Estado e a Rua das Juntas Provisórias tiveram que ser interditadas. Não só porque as fundações ocupavam praticamente toda a extensão do arruamento, mas também porque a execução do tabuleiro demandaria a utilização de equipamentos de grande porte sobre as vias. Foi então necessária a criação de rotas alternativas de desvios, incluindo toda a infraestrutura de sinalização e orientação aos motoristas e pedestres. A preocupação do consórcio Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez neste complexo empreendimento foi cuidar de aspectos tão ou mais importantes que a própria obra, a fim de diminuir seu impacto junto à população. O objetivo último foi entregar à cidade uma obra viária de transporte eficiente e que proporcione redução do tempo de viagem e maior conforto aos passageiros.